Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto Moretti e sou professor da disciplina de Teorias da História. Eu estou aqui então para fazer um vidinho para vocês sobre uma das mais importantes e revolucionárias escolas historiográficas. Estamos falando da Escola dos Análises. Isso mesmo, a escola fundada por Lucien Febvre e por Marc Bloch. Vocês já devem conhecer esses historiadores e eles revolucionaram a forma de fazer história. O que acontece, pessoal? Qual que é o contexto que eles surgem? A Escola dos Análises surge no final da década de 1920, por volta de 1928, 1929, sai o primeiro volume da revista, dos Análises, e elas saem como uma crítica ao movimento histórico positivista. O positivista, o positivismo e o historicismo predominavam nas pesquisas históricas. E eles possuem uma perspectiva diferente do que nós temos de história hoje. Então a Escola dos Análises, ela ajudou e muito para pensar a história como nós pensamos ela hoje. Por exemplo, para o positivismo, documentos históricos eram apenas fontes escritas e documentos oficiais. Porque se os positivistas pegassem um documento, olhassem, analisassem, vamos pegar o documento do século X. Não, esse documento foi forjado, ele não vale como documento histórico. Esse era o pensamento positivista. Para os análises, não. Falou, opa, claro que ele vale. O que nós temos que entender é, por que ele foi forjado? Para quem? Com qual objetivo? Então perceba, com a Escola dos Análises nós temos uma ampliação muito grande das fontes históricas. Diferentemente do positivismo, que considerava apenas as fontes escritas e oficiais, os análises ampliaram o leque e as possibilidades de fontes históricas. Então agora, todo objeto, ou todo elemento que possa ser analisado e entender o comportamento humano, a sociedade humana, aí ele pode ser considerado um documento histórico. Inclusive, pessoal, isso expandiu tanto que, por exemplo, as paisagens, elas podem sim ser um documento histórico, porque dependendo do local e da geografia dessa sociedade, o seu comportamento, a sua cultura pode ser diferente. Então os análises eles vieram para revolucionar essa forma de pensar os documentos. Então tudo pode ser fonte. Cabe o quê? A criatividade do historiador, ao seu método, é muito importante, nós somos uma ciência, então nós sempre temos que estarmos ligados ao método e uma teoria. E os análises foram responsáveis por expandir isso. Legal? Então, o primeiro elemento importante, uma expansão enorme das fontes históricas. Outro elemento muito legal feito por os análises, eles também expandiram as áreas de trabalho. Exemplo, para o positivismo, que era esse movimento histórico predominante, não só histórico, ele era um movimento enorme, mas ele também foi para a história. O que predominava nas pesquisas históricas? Política, grandes acontecimentos políticos, militares e o estudo de grandes figuras, reis, generais, era isso que predominava na história. Com a Escola dos Análises, fala, nós temos que começar a entender outros elementos da sociedade. E o homem comum? E o camponês? E o operário? E as mulheres? Então perceba, ele também expande o campo disso. Fala, não, é importante você entender o camponês. E aí percebam, pessoal, para entender o camponês não pode ser documento oficial. Porque o documento oficial, por exemplo, da Idade Média, é um documento que representa a visão de uma elite social, que era somente eles que sabiam produzir e escrever. Agora, com os análises, não. Se eu posso analisar, por exemplo, elementos arqueológicos, eu também consigo entender o camponês. A partir da geografia do seu local, a partir dos registros sobre ele, a partir das suas casas. Então, também expandiu o tema, Deixa de ficar focado apenas na história política para se privilegiar a história econômica e a história social. Isso na primeira fase dos análises, Vocês estão vendo aí com o e-book que são, no mínimo, 3 fases, da Escola dos Análises. Então, assim, é muito legal que eles evolucionaram o campo para outras áreas da história, como história econômica, história social, história das mentalidades, que existe todo um problema e um debate historiográfico sobre isso, tá? Depois a gente pode falar sobre isso de forma muito tranquila. Legal, pessoal? E para fechar, eu gostaria de dizer para vocês, então, que o análise surge nesse contexto em oposição ao positivismo. O historiador, como por exemplo, eu já mostrei aqui para vocês, o Marc Bloch. O Marc Bloch era extremamente influenciado pela sociologia de Durkheim. Ele foi aluno de Émile Durkheim, que é um dos pais da sociologia que nós conhecemos hoje. Então, assim,
eles trazem novos elementos a serem pensados dentro da história, né? E além, eles não fazem mais uma história narrativa. Esse é o último ponto que eu quero trabalhar com vocês. Agora, com a escola dos análises, a história não é narrativa contando os fatos. A história é problema. Você levanta hipóteses e, a partir dos seus documentos, a partir do seu método e da sua teoria, você tenta responder essas hipóteses e esses problemas. Sensacional, né, pessoal? Foi um movimento revolucionário. O Peter Burke coloca que ele surge até como um movimento herético, né, que ele vai contra aquilo que existia na época. E aí, quando acaba a primeira fase dos análises para a segunda, eles já são considerados aí, né, pós-Segunda Guerra Mundial, unanimidade na historiografia e continuam influenciando a forma como nós pensamos e fazemos história até os dias de hoje. Legal? Gostaram? Então tá bom, pessoal. Deixa um comentário aqui pra vocês, pra gente nesse vídeo se vocês gostaram. Um grande abraço pra vocês e eu vejo vocês na próxima. Até logo. Fui.